Vindos à nossa celebração, saudamos também todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham e comungam connosco a celebração da Eucaristia nas suas casas, nas instituições de solidariedade social e também todos aqueles e aquelas que neste momento se encontram em viagem. O Senhor, Deus, enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos dar a paz, a sua misericórdia, a salvação. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A Ele peçamos-lhe perdão de todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos suplicamos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, Ana, mulher de Tobit, estava sentada, percorrendo com a vista o caminho por onde seu filho Tobias devia voltar. Quando verificou que ele estava a chegar, disse a Tobit: "O teu filho está a chegar com o homem que o acompanhou." O anjo Rafael tinha dito a Tobias, antes de que ele se aproximasse do pai: "Estou certo de que se abrirão os olhos de teu pai. Unta-lhe os olhos com o fel de peixe. O remédio fará que as manchas se reduzam e desapareçam dos seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e verá a luz." Ana correu a lançar-se ao pescoço de seu filho e disse-lhe: "Já te vejo, meu filho, agora posso morrer." E começou a chorar. Tobit levantou-se e, embora tropeçando, conseguiu sair pela porta do pátio.
Tobias foi ao seu encontro com o fel de peixe na mão. Soprou-lhe nos olhos, segurou-o e disse-lhe: Coragem, pai. Depois aplicou-lhe o remédio e com ambas as mãos tirou-lhe uma espécie de pele dos cantos dos olhos. Então Tobit levantou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, dizendo: Já te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. E exclamou: Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Benditos sejam os seus santos anjos por todos os séculos. Porque Deus tinha-me ferido, mas compadeceu-se de mim, e agora vejo o meu filho Tobias. Palavra do Senhor. Graças. Minha alma louva o Senhor, oh minha alma louva o Senhor. Oh minha alma louva o Senhor, oh minha alma louva o Senhor. Louva minha alma o Senhor, louvarei o Senhor toda a minha vida, cantarei ao meu Deus enquanto viver. Oh, minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Oh, minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Oh, minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Oh, minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Oh, minha alma louva o Senhor,
Senhor. Palavra, diz o Senhor. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de David? O próprio David afirmou sob a ação do Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos escabelo dos meus pés. O próprio David lhe chama Senhor. Como pode ser seu filho? E a numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao longo desta semana, na maior parte dos dias, fomos ouvindo, como primeira leitura, a história de Tobit. Esta história que se aproxima agora do fim e tem um final muito feliz. Esta tem uma forma de terminar muito jubilosa, esta história edificante que é todo o livro de Tobias. Ana, a mulher de Tobias pai, vê ao longe o regresso do seu filho a casa e, cheia de alegria, vai avisar o seu marido. Aquela zanga que eles tiveram, que nós lemos há uns dias atrás, entre eles por causa de um cabrito, tinha sido passageira, tinha tudo passado. E ela foi avisar o marido que o filho regressava à casa. Irmãs e irmãos, como este regresso a casa nos faz recordar um outro regresso a casa, mas não nos textos do Antigo Testamento, mas no Evangelho, no Novo Testamento, que já não era uma mãe, mas um pai que via ao longe o regresso do seu filho pródigo. Não podia ser mais feliz o final desta história. O filho regressa
a casa. O filho regressa à casa agora casado com Sara. O filho regressa à casa que cumpriu a missão que o fez fazer esta viagem, ir buscar o dinheiro, cobrar uma dívida já antiga que lhe tinham na sua família. O pai levanta-se, cego, a tropeçar, a ir ao seu encontro. O filho regressa à casa e traz consigo o fel de peixe que cura, traz o remédio que cura a cegueira do pai. E tudo isto vai acontecendo entre abraços e beijos, mas também com uma oração de ação de graças a Deus. Tobit, apesar da sua enfermidade, apesar da sua desgraça, apesar da tristeza dos seus familiares por causa da sua situação, nunca desanimou e todos os dias dava graças a Deus. Irmãs e irmãos, esta história de Tobit, como também a história de Jó, convidam-nos a refletir sobre a forma como nós enfrentamos as fatalidades da nossa vida, as provações e os sofrimentos da nossa vida. Será que eu, apesar do que passo na vida, aconteça o que acontecer, será que eu continuo a louvar o Senhor? Será que eu continuo a dar graças a Deus por aquilo que me concede e a força que me dá para superar e para aguentar e perseverar nos momentos de maior provação? Ou facilmente me revolto contra Deus? A história de Tobit, como também a história de Jó, dá-nos uma grande lição. E a lição é esta: Deus recompensa sempre a fé e a lealdade. Deus recompensou a fé e a lealdade da família de Tobias e da família de Sara. Deus recompensa a fé e a lealdade da nossa família, a tua fé e a tua lealdade e perseverança sobre todos os momentos da tua vida. Podemos não saber como nem quando, mas nunca podemos deixar de olhar para o Senhor e de erguer os nossos braços ao Senhor, Deus da vida, porque Ele nos ama. É o nosso Pai que nos ama com amor maternal. Vede o que nós cantávamos no Salmo responsorial. Ó minha alma, louva o Senhor. Porquê? Porque o Senhor levanta os abatidos, ilumina os olhos dos cegos, ama os justos, ampara o órfão e a viúva, dá a liberdade aos cativos, mas entrava o caminho aos pecadores. Porquê? Porque o Senhor é Rei, porque o Senhor reina eternamente, porque o Senhor é Rei por todas as gerações, porque o Senhor é Senhor. E é isto que Jesus tentava explicar ao revelar-se à gente do seu tempo. Ouvíamos o texto do Evangelho. De vez em quando nós damos conta nos textos evangélicos que algumas pessoas tinham o gosto de incomodar Jesus com perguntas inoportunas ou maliciosas. Agora chegou a vez de Jesus fazer uma pergunta incómoda. E fez ele, também tinha jeito para isso, fez isso aos escribas. E dizia-lhes o seguinte: Deus prometeu ao rei David que da sua linhagem, da sua descendência, um dos seus filhos, de lá viria o Messias, o Salvador. Mas como é que é possível? Ele chama Senhor a um dos seus filhos. Como é que é possível o grande rei David chamar-se Senhor? E os escribas não souberam responder a esta pergunta. Pois, irmãs e irmãos, o Messias Salvador, sim, vem da linhagem de David. É filho do homem, no seu aspecto humano, mas também é filho de Deus.
Jesus Cristo é verdadeiramente homem e Deus. Jesus Cristo é o Messias Salvador. Ele que nasceu da linhagem de David. É o Senhor, o prometido, o esperado desde sempre. Nele se cumprem todas as profecias e todas as promessas do Senhor ao longo da história do povo de Israel. Os escribas não o reconheciam como tal. Mas nós facilmente dizemos que Jesus é o Filho de Deus e que é Messias Salvador. Porquê? Porque Ele nos disse que é o Mestre, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que é a luz do mundo, que é o pastor. E se assim é, pois devemos planificar a nossa vida para o seguir. A nossa fé não consiste somente em saber coisas de Deus. A nossa fé consiste também em imitar Jesus Cristo. Em imitar Jesus Cristo, em viver a nossa vida à maneira e ao jeito de Jesus Cristo, pondo em prática os sentimentos que nós ouvíamos no Salmo responsorial. Acreditas em Jesus? Acreditas que Ele é o Messias Salvador? Acreditas que Ele é o remédio para a tua vida? Acreditas que Ele te fortalece nos momentos difíceis da tua vida? Acreditas nisso? Mostra. Mostra na tua vida. Mostra com as tuas palavras. Mostra com as tuas ações. Mostra como procedes com os teus irmãos, como procedes contigo mesmo e como olhas e louvas o Senhor todos os dias da tua vida. Vamos agora unir-nos à alegria dos nossos irmãos que celebram hoje os seus 50 anos de sacramento de matrimónio e que agora se aproximam do altar. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Agora colocais as alianças como há 25 anos atrás e como há 50 anos. Trocais as alianças. Tenho que pôr no dedinho. Isso. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muitos parabéns. Agora entrego-vos uma recordação do Santuário de Fátima. Dai graças
graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãs e irmãos, Jesus no Evangelho interpela a multidão, dando a entender que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Oremos ao Pai dizendo: Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Senhor, abri os nossos. Para que a Igreja, impulsionada pelo Espírito, saiba interpretar à luz da ressurreição a lei, os profetas e os salmos, oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que os responsáveis da vida pública das nações digam sempre a verdade aos cidadãos e não cedam à tentação da mentira, oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que os homens e as mulheres que recebem graças saibam reconhecê-las e agradecê-las ao Senhor, como fez Tobit ao ver-se curado da cegueira, oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que os cegos, os pobres, os mais idosos e as famílias que passam por grandes provações recebam de Deus a graça da paz e da confiança, oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que a nossa Assembleia celebrante escute sempre com prazer o que Jesus lhe diz e cresça no amor à Eucaristia, oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Senhor nosso Deus, revelai-nos todo o mistério do vosso Filho e atraí-nos totalmente para vós. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo
Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai.
minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus.
Oremos. Guiai, Senhor, com o vosso Espírito, aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, sintamos esta missão que o Senhor a todos nos confia, anunciaram-lo a Ele como esperança, como alegria, como paz e amor neste mundo. Onde quer que nós estejamos, que reinem estes sentimentos cristãos, que são sentimentos do Evangelho. Com as nossas palavras e com as nossas ações, sejamos testemunhas da verdade. Um dia muito feliz para todos vós. Aproveitai este dia bonito e àqueles que hoje regressam às suas casas, fazei uma boa viagem, porque tendes a vossa família à espera. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A saída da Basílica deverá ser feita pelas portas laterais com devida distância de segurança.